Saudações, queridos irmãos que nos acompanham mais uma vez no canal IAG. Sejam todos bem-vindos e vamos dar continuidade com a nossa série das três mensagens angélicas. E como ficamos ainda de fazer o fecho desta segunda mensagem, esta é a terceira parte, onde nós vamos fechar esta segunda mensagem para que possamos ter uma compreensão ainda melhor. Como de costume, estou aqui com o irmão Edson, que vou convidar também para saudar os irmãos. Saudações, irmão Emerson, saudações a todos quantos nos acompanham com mais um tema. Hoje vamos falar ainda do tema sobre a segunda mensagem angélica, caiu Babilônia. Então vamos ver o que Deus reservou para nós nesse estudo de hoje. Hoje nós vamos responder aquela questão que ficou. Será que as demais igrejas fazem parte desta Babilônia? Como nós vimos que a Igreja Romana Católica, ela diz ser a mãe e não as irmãs. Então, se ela é a mãe e fala de irmãs, quer dizer que as outras são as filhas desta igreja. Então, vamos saber quais são essas igrejas que são filhas desta mãe da grande Babilônia, a grande cidade Babilônia. Irmão Edson, o que temos para hoje? Bom, o título do nosso tema é Desmascarando Babilônia, parte 3. Nós já vimos parte 1 e parte 2, agora vamos ler a parte 3. Vamos ler mais uma vez o texto de Apocalipse, capítulo 17, verso 5. É um texto que nós lemos no tema passado, mas vamos rever porque aqui existe algo muito importante a destacar. Diz o seguinte: e na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Então aqui nós entendemos que a Babilônia, que muito bem dissemos no tema passado, que representa o papado, ela é mãe das prostituições. Então toda mãe tem filhas ou filhos, ok? Então neste caso, se ela é mãe e ela é mulher, mulher é símbolo de igreja. Então nós entendemos que ela tem suas igrejas filiais, tem as suas filhas, ok? Então vamos ver de fato quais são essas filhas da Babilônia. Mas antes de nós compreendermos esta questão, precisamos saber qual é a origem das filhas daquelas que hoje chamamos filhas da Babilônia. Nós entendemos quando estudamos no tema passado que o período que havia sido previsto na Bíblia da supremacia do papado seria de 1260 anos, que partiria do ano 538 até o ano 1798. Bom, em Daniel capítulo 7, verso 25, nós encontramos a descrição deste período da seguinte forma: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos de metade de um tempo. Então nós entendemos com esse texto que a Babilônia, ou o papado, ele mudaria a Bíblia, mudaria os princípios da palavra de Deus e teria um governo durante este tempo, denominado por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então nós vemos que somando um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, temos 3 tempos e meio, ok? E de acordo com Daniel capítulo 11, versos 13, um tempo é o mesmo que dizer um ano. Então este período é um período de anos proféticos, ok? 3 anos e meios proféticos. Então, sabendo que biblicamente um ano tem 360 dias, então 3 anos e meio teriam 1260 dias. Então, neste caso, seriam 1260 anos literais, porque são anos proféticos. Nós já vimos em Números e Ezequiel que um dia profético equivale a um ano literal. Em Apocalipse 11, versos 12, também encontramos a redundância deste período, mas usando uma outra forma de designação. Ou seja, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Se nós formos a ver, todos os textos falam sobre uma atitude dos gentios, dos pagãos, ou seja, nesse caso do papado, contra aquilo que seria o governo divino durante este tempo. Agora, 42 meses, como é que nós podemos traduzir este tempo em um tempo literal? Nós sabemos que um mês tem 30 dias. Então, 42 meses, num cálculo simples, seriam 1260 dias proféticos.
que traduzindo, segundo Números, em Ezequiel, encontraríamos 1260 anos literais, que é o mesmo período predito lá em Daniel capítulo 7, versos 25. Agora, em Mateus capítulo 24, versos 22, Jesus Cristo fala da grande tribulação que aconteceria durante este período dos 1260 anos. Mas é algo que Jesus diz que nos chama muita atenção. Versos 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Para dizer que o período das trevas morais, trevas espirituais, se fosse estendido mesmo para 1260 anos, não haveria mais ninguém aqui na Terra que pudesse ter fé em Deus, porque Satanás estava tão errado com os fiéis que ele, quando levantou esse sistema do papado, era para desenregar tudo quanto fosse verdade. Mas Deus, por sua misericórdia, permitiu com que este período fosse abreviado. Então, nós como é que podemos ver a abreviação deste período? Antes, vamos ler o que nos diz a serva do Senhor no livro Grande Conflito. A perseguição da igreja não continuou durante o período todo dos 1260 anos. Deus, em misericórdia para com o seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova, predizendo a grande tribulação a sobrevir à igreja, disse o Salvador. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 22. Pela influência da reforma, a perseguição veio a termo antes de 1798. Então aqui nos é dado um dado muito importante, okay? Uma referência muito importante. Foi pela influência da reforma que Deus permitiu o abreviar dos 1260 anos. Então a reforma trouxe à luz das Escrituras que havia sido ofuscada pelo sistema papal através da Igreja Católica na Idade Média. Agora, se nós formos a ver este quadro profético que apresentamos aí no slide, nós vamos ver claramente que Deus veio trabalhando de tempos em tempos, século após século, a partir do momento em que trouxe à luz as trevas que a Igreja Católica havia trazido sobre a Terra. A partir dos anos 1300, concretamente 1370, John Wycliffe levantou, vamos dizer, aquilo que é a luz em meio a trevas. Fazendo o quê? Traduzindo a Bíblia do latim para o inglês, dando autoridade à Bíblia acima das tradições da Igreja cristã. Nós sabemos muito bem que este John Wycliffe, ele defendia muito a autoridade que as Escrituras tinham acima daquilo que são as tradições da Igreja Católica. Como a Igreja Católica diz que as tradições estão acima da Bíblia. Mas ele, sendo alguém que surge da Igreja Católica, que foi formado na Igreja Católica, ao estudar a Bíblia, ele percebeu que não, o contrário é verdade. A Bíblia tem toda a autoridade acima de qualquer tradução aqui na Terra. E nós podemos perguntar por que é que a Bíblia só foi traduzida para o inglês a partir do ano 1370. O sistema católico, eles mantinham a Bíblia em latim e em grego, o que fazia com que apenas os eclesiásticos é que tinham acesso à Bíblia. Somente eles podiam estudar a Bíblia. E o povo comum não tinha essa educação de estudar o latim ou o grego. Então a Bíblia ficava sem interpretação para as pessoas comuns, porque se não entendessem a língua que está escrita, não entenderiam o que estava ali na Bíblia. Então a primeira coisa que Deus fez foi permitir que a Bíblia pudesse ser lida pelas pessoas da Inglaterra, onde é originário o John Wycliffe. Então as pessoas da Inglaterra, quando ele traduz, elas começam a ter acesso à Bíblia e começam a perceber o que a Bíblia diz, porque antes eles ouviam a interpretação que a igreja dava da Bíblia. Por isso lá em Amós, Deus diz que haverá fome, mas não fome de comida, mas fome da palavra, porque as pessoas não tinham compreensão da palavra. Então na Bíblia nós encontramos tudo o que é necessário para a nossa salvação, porque ela é que testifica de Deus. Por isso foi importante que Deus primeiro levantasse, exaltasse a Bíblia para que todos pudessem ter acesso à informação que estava lá na Bíblia.
Por essa razão que se diz que o período da Idade Média é o período das trevas espirituais, porque o papado havia apagado completamente a Bíblia e as pessoas de fato não tinham acesso. Agora, de seguida, nos anos 1400, nós encontramos o John Huss. John Huss também foi um grande reformador e ele exaltava a questão da obediência a Deus acima de tudo, acima dos homens, porque nós bem sabemos que a Igreja Católica, através do papado, havia se exaltado a si própria e ensinava que apenas os sacerdotes é que tinham a palavra, e a sua palavra era ex cathedra, ou seja, não podia ser revogada e muito menos ser julgada. O que o Papa diz é isto e todo mundo tem que seguir. Mas John Huss, estudando as Escrituras, que era um grande seguidor, por acaso, do Wycliffe, porque estudou também os livros do Wycliffe, estudou a Bíblia traduzida pelo Wycliffe, ele entendeu que a obediência a Deus está acima de tudo. E nos anos 1500, nós encontramos concretamente no ano 1517, o Martinho Lutero. Este que teve um grande impacto na reforma, tanto que até se diz que a reforma iniciou com ele, mas na verdade Deus já vinha trabalhando através dos seus servos anos antes. Em 1517 nós vemos Martinho Lutero exaltando o princípio bíblico da salvação pela graça. E é daí onde as pessoas perceberam que não são salvos porque vão ao confessatório diante do sacerdote para poder fazer alguma penitência ou alguma coisa que possa se fazer para permitir com que a pessoa leve pouco tempo no purgatório, como eles ensinavam. Então ele percebeu isto, que não somos salvos pela graça nos méritos de Jesus e não da Maria e de nenhuma outra entidade, até porque Maria está morta, mas Jesus morreu e ressuscitou e está vivo. Então ele, percebendo isto, exaltou este princípio bíblico de salvação pela graça. E não só nos anos seguintes, muitos, por causa da reforma de Martinho Lutero, nos países afora. O impacto da reforma de Martinho Lutero não foi apenas na Alemanha, onde ele de fato era nascido, mas teve um impacto em toda a Europa, por essa razão que é uma grande referência do início da reforma protestante. E é importante também frisar que o Martinho Lutero, ele deu um grande golpe no catolicismo através das 95 teses que ele colou na porta da igreja de Wittenberg. Então, as 95 teses, elas vão desmantelar tudo aquilo que a Igreja Católica tinha feito nos anos passados. Então, ele exalta a salvação pela graça, sola escritura, sola fide, coisas que no catolicismo estavam apagadas. Como o irmão bem disse, a Igreja Católica estava acima até mesmo de Jesus, até mesmo da Bíblia, porque eles se consideram como o Deus, o substituto de Deus na Terra. Então, Martinho Lutero, através das 95 teses, ele vai desmantelar muitas coisas. Por isso, como o irmão Elton disse que ali foi o início da reforma. Por isso, em 2017, mas vamos falar, foi comemorado os 500 anos da reforma, mas aconteceu uma coisa muito importante nos 500 anos da reforma que mais adiante nós vamos poder ver. Exatamente. Como a reforma não parou, Deus ainda tinha muitas verdades por trazer à tona. Nos anos 1500, ainda nos anos 1500, através de João Calvino, Deus trouxe o princípio da liberdade de consciência. Cada um é livre de poder seguir a quem ele pretende seguir. Cada um é livre de adorar a Deus segundo os ditames da consciência, conforme o que a palavra ensina. A Igreja Católica, ela havia criado tradições que eram obrigatórias, são chamadas também de dogmas, eram obrigatórias as pessoas a seguirem. Mas as pessoas, quando entendessem outra coisa, não deviam seguir porque a Igreja Católica disse. Então, o João Calvino, ele trouxe esse princípio da liberdade de consciência e mais outros princípios, mas nós vamos apenas enfatizar esta. E ele também foi o originador da Igreja Presbiteriana, também o movimento calvinista que nós conhecemos hoje. Tudo foi... essas igrejas existem mesmo por causa do movimento do João Calvino. Nos anos 1600 temos o John Smith, que por sua vez entendeu que o princípio do batismo não pode ser feito por aspersão, mas é por imersão, que é um princípio bíblico. O próprio Jesus, dando-nos um exemplo,
ele batizou por imersão. Então, sendo assim, ele trouxe essa verdade, tanto que os batistas defendem que quem deve batizar deve ser uma pessoa que tem uma idade, vamos assim considerar, de consciência para poder perceber que ele é pecador e confessar os seus pecados e se arrepender. Então, uma criança não tem consciência, não tem um raciocínio construído como tal. E não só o batismo tem que ser por imersão. Pedro, lá em Atos, quando eles recebem o Espírito Santo através do Pentecostes, quando perguntam à multidão o que nós faremos, ele diz: arrependam, convertam-se e sejam batizados para a remissão dos seus pecados. Então, só alguém com entendimento do seu pecado é que pode ser batizado. Por isso ele diz primeiro: arrependam-se, convertam-se e sejam batizados. Agora, uma criança, como é que vai se arrepender? Como é que vai se converter? Né? E por fim não pode ser batizada, porque ela não tem consciência. Ela entender o sacrifício que Jesus Cristo fez por ela no Calvário e o plano da salvação, para que ela se arrependa, se converta e seja batizada. E por imersão, seguindo aquilo que Jesus fez. E não só. Quando Jesus falou com Nicodemos, ele disse: se não nasceres de novo da água e do Espírito, não poderás entrar no reino dos céus. Chamado ao batismo de João Batista. Então, é muito importante para aquelas pessoas que consideram o batismo apenas uma tradição. Nós vemos muitos a levarem os seus filhos para a igreja para batizarem. Alguns nem sequer são crentes, nem sequer rezam como tal, mas por ser uma tradição, eles levam as crianças para o batismo. Isto não é o batismo verdadeiro. O verdadeiro batismo é aquele que a Bíblia ensina. Então, há que nós reestudarmos as Escrituras para percebermos este assunto. E nos anos 1700, concretamente 1705, John Wesley, não é? Que é o fundador da Igreja Metodista, ele ensinou que existe uma relação pessoal entre o crente e Jesus Cristo, em uma vida prática de conversão a Jesus. Então, é questão do crescimento em Cristo. Então, é um princípio muito válido, muito importante para todos os cristãos, que infelizmente foi perdido de vista até nos dias de hoje. Mas nós precisamos ter uma experiência com Cristo, através de uma vida devocional com Cristo, uma vida de oração constante a Cristo. E John Wesley exaltava este princípio, que foi também um dos reformadores que se fez sentir ou se fez ver dentro sim do período da Idade Média. Agora, a pergunta que nós podemos fazer, que não deixa de ser importante, é esta: como é que as igrejas pioneiras da Reforma se encontram hoje? Nós vimos que os pioneiros fizeram um grande trabalho, foram usados por Deus, porque aquela era a vontade de Deus para que as trevas não continuassem. Mas será que essas igrejas ainda retêm a Reforma? Será que elas ainda assumem que a Reforma continua? Ou já apagaram a Reforma? Bom, a Bíblia vai nos responder. Antes de nós irmos a fundo, vamos ler o que diz Apocalipse 3, nos versos 9 e 10, acerca da carta à igreja de Filadélfia. Entendamos, as cartas às igrejas também referenciam as 7 fases da igreja, que são 7 igrejas. E a igreja da Filadélfia é a 6ª igreja, significa que refere-se à 6ª fase da igreja, que é uma fase muito importante, que depois vamos falar aqui sobre a sua importância. Agora, nos versos 9 nos é dito o seguinte: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Agora, se nós lemos e atentarmos esse texto, nós vamos ver que, primeiro, Deus aqui nos diz que existem sinagogas de Satanás. Sinagoga é igreja. Então, existem igrejas que Satanás está a dirigir. Quem é o dirigente dessas igrejas? Não é o Espírito Santo, mas é o próprio Satanás. Agora, como é que nós podemos caracterizar? É que elas dizem ser judeus. O que significa judeus num contexto atual? No contexto da 6ª fase da igreja cristã. Nós sabemos muito bem que os judeus perderam o direito de ser um povo escolhido no ano 34.
E o livro de Apocalipse foi escrito para o tempo do fim. Então, com certeza, a referência não é para os judeus como nação, mas refere-se aos judeus num contexto daqueles que temem a Deus, daqueles que dizem temer a Deus. Então, os judeus, nós podemos colocar no lugar da palavra judeus como cristãos, aqueles que se dizem cristãos, mas mentem, porque não são. Não são cristãos, mas mentem. O que significa ser cristãos? A Bíblia nos ensina, em primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, que se vocês dizem estar nele, importa que andem como ele andou. Então, nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Isso é que significa ser verdadeiramente cristão. Então, aqueles que se dizem ser cristãos, mas não seguem os passos de Jesus, não seguem as orientações que Jesus dá através da sua palavra, são falsos cristãos e, na verdade, suas igrejas são sinagogas de Satanás. Mas o Senhor diz que Ele virá e fará com que estes tais possam se prostrar diante daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Vão se prostrar aos seus pés, porque Deus ama aos seus fiéis. E diz mais, como os fiéis guardaram a palavra da paciência de Jesus, também o Senhor os guardará na hora de tentação que há de vir sobre o mundo. Que hora de tentação que viria sobre o mundo? A hora em que Deus traria toda a verdade sobre a terra, toda a luz completa sobre a terra. Então, aqueles que fossem falsos cristãos, que mentissem, eles seriam, em algum momento, desvendados. Seria revelada a sua verdadeira natureza, que de facto eles não são cristãos. Por quê? Porque a palavra da paciência eles não guardaram. Que palavra é esta da paciência? Que em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, nós encontramos. Esta é a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, a paciência dos santos é guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. Então, aqueles que não guardaram a paciência de Cristo são falsos cristãos. Ou seja, que não guardam os mandamentos são falsos cristãos. Quais são esses mandamentos? Êxodo 20, versículo 3 até 17. Os 10 mandamentos. Agora, a questão anterior dizia como estão as igrejas protestantes ou as igrejas da Reforma nos dias de hoje. Então, nós vemos que as igrejas da Reforma têm vindo a beber do vinho da Babilônia. E por que nós afirmamos que têm vindo a beber do vinho da Babilônia? Porque nós bem sabemos que a Bíblia diz que a Babilônia daria de beber do vinho da sua prostituição a todas as nações. E é através dos princípios da palavra de Deus que nós vemos as igrejas cristãs se misturando com a igreja católica, com aquilo que é o vinho que o papado tem vindo a dar a todas as nações. Uma das doutrinas é a imortalidade da alma. A questão de que a alma é imortal, a alma não morre. Este é um princípio que muitos cristãos têm vindo a abraçar e não estudam profundamente as Escrituras para poderem perceber qual é o verdadeiro estado dos mortos. Eles pensam que quando a pessoa nasce, existe algo que Deus criou nela que é imortal, que eles chamam de alma. Por isso que existe aquela coisa de crer-se que quando a pessoa morre, passa por uma outra dimensão maior e melhor. Mas a minha pergunta é, isto é cabível? Eu acho que isso merece um estudo especial, a questão da imortalidade da alma, para que muitos possam perceber de fato qual é a verdade sobre o estado dos mortos. Mas esta é um dos princípios que a Babilônia tem dado a beber às igrejas da Reforma. Outra questão é a questão da observância do domingo. Se nós formos a ver, algo as igrejas protestantes têm em comum com a igreja católica, de facto. A questão de observar o domingo como dia de adoração. Mas o que a Bíblia ensina sobre o verdadeiro dia de adoração? Quando vamos ao livro de Êxodo 20, versos 8 até 11, nós encontramos lá os 10 mandamentos, o quarto mandamento sendo destacado nesses versos, que mostra claramente que é parte do mandamento de Deus a observância do dia do sábado. Mas nós encontramos que não, as igrejas cristãs, elas ainda perduram ou fazem com que continuem a questão do domingo como um dia de observância e de adoração. Mas isso não é verdade. Agora, sendo assim, nós afirmamos categoricamente que estas igrejas ainda são filiadas à sua mãe, que é a Igreja Católica. E se há algo que lhes une de forma direta, são esses princípios que nós estamos aqui a destacar. Um outro princípio, que este apareceria sobretudo no tempo do fim, que é este tempo que nós estamos a viver, é o apoio à união entre a Igreja e o Estado. As igrejas protestantes,
elas acham que unindo a igreja e o Estado traria a moralidade sobre as nações. Mas, na verdade, isso só traz imposição às pessoas a terem que seguir aquilo que são os seus ditados. Não é isso que a Igreja de Roma fez no passado, que o papado fazia, obrigar todo mundo a ter que se tornar católico à força, sem respeitar a liberdade de consciência. Então, nós vemos que a união entre a Igreja e o Estado é, na verdade, uma forma muito sutil de, em breve, se estabelecer a obrigatoriedade de todo mundo seguir os ditames da Igreja Católica, ok? Através do protestantismo. Então, nós vemos claramente que esses são os vinhos de Babilônia. Alguns, existem muitos, mas vamos destacar estes três principais como os vinhos que têm este sistema do catolicismo que é liderado pelo papado, que tem vindo a obliterar naquilo que é o princípio da palavra de Deus e, acima de tudo, tem conseguido conquistar as igrejas protestantes. E podemos ver também uma coisa que nos reformadores, cada igreja levantou um ponto que faz parte da verdade completa. Não foi nem Lutero que levantou toda a verdade, não foi nem Calvino que levantou toda a verdade, não foi nem o Batista que levantou toda a verdade. Mas como era um movimento conduzido por Deus, Deus a cada época ia acrescentando verdade sobre verdade. Então a reforma, ela não termina com estes homens do passado. A reforma é até hoje. Mas nós, como vemos, estas igrejas pararam no tempo. Nós, na introdução da segunda mensagem angélica, vimos quando é que Deus trouxe esta toda verdade. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Vamos ver apenas um texto que a serva do Senhor escreveu no livro Eventos Finais, página 103, primeiro e segundo parágrafo. Diz-nos o seguinte: o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará a sua estranha obra na terra. Então nós vemos claramente a serva do Senhor, há cerca de 180 anos atrás, ela escrevendo que o protestantismo, aqueles movimentos que foram levantados pela reforma, iam dar a sua mão da comunhão ao poder humano. Agora a minha pergunta é, se nós acompanharmos aquilo que são as notícias, não tem vindo isto a se tornar real? Okay? Nós vemos uma união entre as igrejas cristãs com a igreja católica. Mas isto não é algo bom. Não é algo bom. Muitos olham para isto como se Deus fosse o único. O Deus é o mesmo dos católicos, assim como dos protestantes. Mas há aqui vamos assim dizer, um passar do poder das igrejas protestantes à igreja de Roma, que é a igreja católica. Continuando. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação da idolatria. Por quê? Porque, de fato, as igrejas da Reforma, os protestantes, quando se levantaram no passado, elas chamavam a Igreja Católica de idólatra. Exatamente. Por quê? Por causa do segundo mandamento. Claramente, eles são idólatras, adoram vários deuses, e isso é simbolizado mesmo pelas figuras de estátuas que eles mesmos constroem dentro das suas próprias igrejas, assim como no próprio Vaticano. Agora, será que muitos até se perguntam como é que este processo poderia conseguir a Igreja de Roma se desembaraçar? Diz assim a serva do Senhor. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Para dizer que o protestantismo, então, agora, pararia de acusá-los de idólatras e se uniria ao catolicismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Afinal de contas, Roma se diz ser o quê? Invicta. Que ela não muda, porque ela não erra. Mas será que ela não era? Aliás, ela é um erro. Na verdade, o sistema católico nunca devia existir como cristianismo. Devia existir sim como movimento pagão, mas não como cristianismo. Então, eles colocam essa questão de que eles não mudam. Então, quem terá mudado? Continuando a leitura. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte
o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão ao catolicismo. O protestantismo é que vai ceder, o catolicismo não. Então é exatamente isso que nós vemos. Claramente, esses movimentos nos nossos dias têm vindo a se fazer sentir. Todo o sistema, todo o cristianismo está a dar a sua mão ao catolicismo. Eles estão afirmadamente a dizer que não existe nenhuma diferença entre o protestantismo e o catolicismo. E estão a dizer ainda mais que nós todos somos católicos. Essas afirmações nós podemos ouvir por aí. Exatamente. Agora, irmão Emerson, tens algo a dizer sobre isso? Muito bem. Há algum tempo era impensável que um dia a Igreja Romana e o protestantismo pudessem se dar a mão. Mas nós vemos aqui neste artigo que vemos luteranos e católicos assinam declaração conjunta pelos 500 anos da Reforma. Pedimos perdão pelas formas como os cristãos se ofenderam mutuamente. Então quer dizer que estão a pedir desculpas pelas acusações que eles fizeram contra a Roma, o chamando de idólatras, anticristos e a besta que surge do mal. Agora eles estão a pedir perdão ao quê? A Igreja Romana. É o que a profetisa de Deus disse, que não será a Igreja Católica que vai mudar, mas os protestantes iriam até a mãe e pediriam o quê? Desculpas. É o que está acontecendo. Por isso a Igreja Católica diz que não somos nós que devemos voltar, mas vocês que venham de onde saíram. Então, a união descrita na Bíblia e o que a profetisa de Deus diz está a se concretizar nesses dias. Os 500 anos de reforma foram feitos em 2017. Então, todos são católicos, todos voltaram à mãe. Porque o que é ser protestante? É protestar contra as coisas que estão erradas. Então, como nós vimos, eles beberam sobre a imortalidade da alma e também sobre o pilar que a Igreja Romana Católica diz que é a santidade do domingo. Eles dizem que esta é a marca da autoridade de quem? Da Igreja Católica. Por isso, no primeiro concílio do Vaticano, ali a Igreja Católica disse: se vocês são protestantes, que guardem o sábado e não o domingo, porque essa é a marca do nosso poder. E ali os protestantes tiveram uma oportunidade para guardar o verdadeiro dia, mas assim não o fizeram, porque eles não guardaram o espírito dos seus fundadores, o John Wycliffe, o Lutero, que ao descobrir uma verdade, eles logo seguiam essa verdade. Mas os que vieram depois, eles pararam onde os seus fundadores pararam, pensando que toda a verdade já tinha sido descoberta. Por isso é que foi havendo um movimento atrás do outro. Quando um grupo parava, Deus levantava outro grupo para continuar a verdade que aquele grupo não conseguiu descobrir. Então, assim sendo, Deus foi levantando movimento após movimento dentro na reforma, mas que no final eles deviam todos se unir tendo a verdade completa. E aqui diz mais: bispos rezam pela unidade e por todos os líderes eleitos. Aonde isso? Nos Estados Unidos da América, que eles dizem que vão trabalhar com todos os oficiais eleitos no governo de Trump. Alguns anos atrás, o papado não entrava nos Estados Unidos, mas agora parece que é a igreja principal, onde os papas, ou melhor, onde os bispos dizem que vão trabalhar com quem? Com os oficiais do governo. E não nós vimos ali a união entre a igreja e o Estado. E isso é o que caracterizava a igreja romana na Idade das Trevas. A unidade entre o Papa tinha autoridade no Estado e também tinha autoridade na igreja. Então, usa o poder do Estado para infringir dogmas dentro do que? Da religião. Isso é muito importante, porque quando nós estávamos a falar sobre as duas Babilônias literais do passado, na segunda Babilônia, nós vamos ver que a Babilônia de Nabucodonosor, quando se convocou todos os representantes das nações da terra para que pudessem vir adorar a estátua, houve o uso da música como uma forma mesmo de fazê-los adorarem a imagem que havia sido edificada por Nabucodonosor.
Não diferente, este arauto do papado também usa da música para poder reunir a todos, de modo que possam adorar a imagem besta. Existe uma música que é característica dos cristãos evangélicos, que é conhecida como a música gospel. E conforme nós vemos aí no artigo, a origem da música gospel é nos Estados Unidos, através mesmo das igrejas cristãs dos Estados Unidos. Agora, o que isso pode vir a nos indicar? Nós bem sabemos claramente que quando os profetas de Baal queriam pedir a descida do fogo para que consumisse o sacrifício, eles dançavam. E no processo de sua dança, dançavam, caíam, aleijavam-se, faziam todo tipo de movimento estranho. Tudo isso para invocar as suas falsas divindades. Ok? Por mais que eles não tivessem tido êxito, porque Deus impediu, nós sabemos que estes daqui usam do mesmo sistema para poder falsificar. E conforme nos mostra o vídeo aí a seguir, nós podemos ver claramente como este sistema opera. Agora, tudo isto tem como objetivo construir uma imagem para a adoração a este sistema que é a besta. Nos versos 15 encontramos o seguinte, do Apocalipse 13. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que esta imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, isto indica claramente que haverão decretos, leis que obrigarão as pessoas a terem que seguir esse sistema que os Estados Unidos criou para a adoração de volta ao papado. E não só hoje, nós já vemos os vestígios disto, porque podemos ver isso como uma coisa boa. Por exemplo, Trump já proibiu o homossexualismo e terão sanções para aqueles que quiserem insistir nessas práticas. Isto parece bom, mas não deixa com que as pessoas vivam segundo os seus ditames. Aquilo que o fundamento deste país diz, que cada um deve viver de acordo com os ditames da sua consciência, claro, sem infringir as leis de convivência social. Então, nós começamos a ver alguns vestígios e os nacionalistas cristãos querem trabalhar numa lei que pune aqueles que blasfemam contra Deus. Então, nós vemos que a imagem realmente está sendo construída. Então, nós teremos um vislumbre daquilo que aconteceu na idade das trevas. Nós vemos que isto é um jogo de Satanás. Primeiro, ele levanta essas leis que, em algum momento, são um ataque direto às Escrituras, e depois levanta outro movimento que aparentemente está a negar essas leis, mas tomando a consciência das pessoas, não é, para poder dirigi-las àquilo que são os seus objetivos. Nos versos 16, ainda do Apocalipse 13, lemos o seguinte: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então existe aqui uma lei de obrigatoriedade, uma lei de imposição, uma lei dogmática. Tem que seguir, tem que receber este sinal na mão direita e tem que também receber este sinal na testa. Isto tudo é simbólico e nós já falamos sobre isso, o seu significado, mas a todos grandes, ricos, pobres, ou seja, não existe classe social. Todos estão inseridos, seja religioso ou não religioso, todos terão que receber essa marca. Versos 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Para dizer que claramente o trabalho que o arauto, que é a besta da terra, os Estados Unidos faz, é para que todos possam admirar a primeira besta, que é o papado. Versos 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Isso para dizer que este decreto será global, não se restringirá nos Estados Unidos, mas tenderá a se estender sobre toda a terra. Então, quem são esses que vão adorar? Todos que habitam sobre a terra. Será que é global no sentido genérico? Vamos ver aqui. Esses cujos nomes
não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro de Cristo são esses que vão adorar a besta. Por essa razão, queridos irmãos, nós devemos muito refletir naquilo que Jesus disse aos seus discípulos em Lucas 10, quando eles vieram todos regozijosos por terem expulsado demônios, por terem pregado o Evangelho e feito muita coisa. Então Jesus disse, tudo bem, o que vocês fizeram, tiveram êxito, portanto, prestem atenção. Regozijem-se mais pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. A coisa mais importante que nós hoje devemos fazer, nos dedicar, é que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. E isso só acontece quando nós temos uma vida de comunhão com Cristo, quando nós temos a fé de Jesus, uma experiência com Jesus Cristo, e não apenas confiarmos naquilo que são as nossas obras exteriores. Exato. Cristo quer aquilo que no nosso coração está mesmo nele, ou seja, a nossa ligação para com ele. Agora, tem uma punição para os que não se submetem a este sistema. Então nós conseguimos ver claramente que estes decretos serão decretos que, por sua vez, serão decretos punitivos. Eles irão fazer com que as pessoas que não se sujeitarem, por não aceitarem que as suas liberdades de consciência sejam colocadas em causa, possam passar por dificuldades. Os decretos têm duas fases. Uma fase é privação e outra fase é morte. Então nós vamos ver nos versos 17 o seguinte: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nós vemos claramente que aqui vão ser proibidos de comprar e vender. Isto tem que ver com o comércio. Então o povo de Deus vai ser impedido de comercializar. E nós estamos vivendo um mundo globalizado, onde o dinheiro é base para tudo, para até a própria alimentação. Então o povo de Deus será testado através mesmo deste comércio. Não poderemos comprar nem vender por causa de permanecer fiéis à verdade, por não aceitar com que os ditames da nossa consciência sejam colocados em causa. Não só o comprar e vender, as pessoas podem dizer, eu não vendo, eu não sou um comerciante, mas vende-se. Você, quando trabalha para alguém, você está vendendo o teu conhecimento e tuas horas. Então, mesmo de ter um emprego, nós seremos proibidos. Então, para dizer que o segundo decreto, já que vem após a privação, será um decreto de morte. Isso será uma declaração de ódio completo contra os fiéis. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então nós vemos claramente que tudo isso vai terminar com um ódio que vai querer com que todos os fiéis sejam tirados do sistema. Agora, nós bem sabemos que a vitória não estará do lado desse sistema, mas a vitória estará do lado de Cristo e aqueles que permanecem fiéis a Ele. Apocalipse 19, 11 e 13 diz: vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Essa é uma descrição direta e clara de Cristo, que é o fiel e verdadeiro. Vem num cavalo branco, isso mostrando que ele vem vencendo. E ele é chamado a Palavra de Deus. Porque nós vemos em João capítulo 1, verso 1, que Cristo é o Verbo, ou a Palavra, que estava com Deus e que é Deus. É Cristo quem vem vencendo a favor do seu povo, que será colocado em uma situação difícil por conta de não aceitar se sujeitar a um sistema que contraria a sua própria palavra. Então, por causa da sua fidelidade, eles irão sofrer. Porém, Cristo virá para vencer. Nos versos 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos que Cristo vem para julgar a todas as nações. Nos versos 19. E vi a besta. Quem é a besta referida aqui? O papado. E os reis da terra. Esses reis referem-se aos líderes, tanto políticos assim como religiosos.
e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Nós vemos claramente que o que estamos a assistir agora, que os Estados Unidos está a fazer, que o papado está a fazer, é reunir todas as nações para a peleja contra Cristo. Quem está por detrás desses sistemas é o dragão, que é Satanás. É ele quem usa esses sistemas para poder combater contra Cristo e os seus fiéis. Mas aqui nos é dito, a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com chofre. Então, finalmente, esta besta será presa. O falso profeta, que é o protestantismo apostatado, também será preso, assim como o próprio dragão finalmente também será preso. Agora a pergunta que nós fazemos é a seguinte: a reforma parou? Claro que não. Então, se a reforma não parou, significa que ela continua. Agora, Deus, em sua misericórdia, tem uma mensagem para que seja pregada em todo o mundo, uma mensagem de advertência. A mensagem que nós encontramos em Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz assim: viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e todas as fontes das águas. Essa mensagem inicialmente foi pregada em 1820 por William Miller. Esta mensagem foi de facto pregada para se advertir o mundo sobre as últimas verdades que o mundo precisava conhecer. Então nós temos aqui esse Guilherme Miller sendo movido pelo Espírito Santo, levando a cabo a primeira mensagem angélica que devia advertir o mundo sobre a hora do juízo. Essa hora de juízo, por sua vez, ela culminaria no ano de 1844. A mensagem que ele pregava era a mensagem de Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs. E, de fato, essa mensagem devia ser levada a todo mundo para a proclamar a todos que habitam sobre a terra. E ela foi pregada com muita ênfase em 1820 em diante. E, quando nós vamos ao Apocalipse 10, versos 10 e 11, encontramos o seguinte: e tomei o livro, ou livrinho, da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E, havendo-o comido, no meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas ireis. Então nós vemos claramente essa mensagem mostrando aquilo que a história nos ensina sobre o movimento milerita. Quando essa mensagem milerita era pregada, todo mundo a recebia como doce o mel na boca. Por quê? Porque ela dava esperança ao mundo. Falava sobre o breve retorno de Cristo. E ela exaltava a verdade bíblica do cálculo dos 2.300 anos. Um cálculo que foi inspirado por Deus. Mas por conta da fraqueza humana, a crença vigente naquela época de que a terra fosse o santuário referido ali fosse a terra. Então eles acabaram caindo no erro de que Cristo viria para purificar a terra. Então este erro Deus o permitiu para que pudesse a mensagem ser difundida. Mas a verdade é que nos 2.300 anos eles se cumpririam no ano de 1844. Então, a amargura no ventre representa o grande desapontamento que houve naquela data de 1844, porque eles, de fato, esperavam que Cristo viesse literalmente para a Terra. Mas Cristo fez um movimento, só não foi vertical, foi horizontal, porque ele saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, para iniciar a sua última obra, que é a obra de expiação, que é a obra da purificação do santuário. Nós já falamos, exatamente, santuário celeste. E nós já falamos sobre isso nos temas anteriores. Podem acompanhar os irmãos que, de fato, não compreendem o que é isto de purificação do santuário. Mas, claramente, isso nos mostra que esta era a mensagem que apontava ao povo do Advento, não é? O último movimento protestante que foi levantado sobre a terra. Mas depois do grande desapontamento, será que a reforma tinha que parar porque houve desapontamento?
Quando nós vemos os versos 11, nós vamos ver que importa que profetizes outra vez em todas as nações, tribos, línguas e povo. Por quê? Porque faltavam ainda duas mensagens por se proclamar. A segunda e a terceira mensagem angélica precisava ser proclamada a todas as nações, tribos e línguas a partir do ano de 1844, conforme nós vemos aqui no nosso quadro profético, não é? Que a reforma continua. E ela não parou em 1944, continuou e deve continuar hoje até que Cristo volte. No quadro profético nós encontramos dos anos 1578 até 1798 foram previstos como anos das trevas espirituais, não é? Mas Deus, por sua misericórdia, permitiu que até 1300 as trevas pudessem brandar e a luz pudesse ser ascendida ou erguida. Então nós vemos que a reforma protestante inicia nos anos de 1300, ela vai até 1844, mas não para. Ela, na verdade, toma mais força, porque é a partir dali onde a segunda e a terceira mensagem angélicas, que são as últimas mensagens de advertência, devem ser levadas ao mundo até hoje e até a volta de Cristo. Então, a partir de 1300 até hoje e até a volta de Cristo, é um período da luz sobre a terra. Muito bem. E no primeiro estudo da segunda mensagem, nós vimos que as igrejas protestantes começaram a cair em 1844. Por que razão? Porque eles negaram a primeira mensagem angélica. Então Deus, como fez anteriormente, revelou esta verdade ao Guilherme Miller, mas os seus pastores negaram esta verdade. Então por isso surgiu um movimento fora daquelas que são chamadas de igrejas tradicionais, que é a igreja metodista, batista, wesleyana, luterana, porque essas todas as igrejas, nas suas lideranças, negaram esta mensagem de purificação do santuário. Então todos aqueles que aceitaram dentro daquelas igrejas saíram e criaram esse movimento que chamou-se o movimento millerita. Mas houve um desapontamento, este desapontamento foi previsto na igreja de Filadélfia. Esta é a grande tentação que viria para o mundo, porque todo mundo foi pregado esta primeira mensagem. Então, esta foi a hora da tentação. Aqueles que guardaram pacientemente, que tentaram descobrir onde é que estava o erro, eles foram dados uma grande luz pela parte de Deus. Eles viram que Jesus não voltava à terra, porque existe um santuário nos céus. Então, quer dizer que a purificação do santuário era a purificação do santuário celeste, não a terra. Por isso, Jesus sai do lugar santo e do lugar santíssimo. Então, eles têm esta visão e esta compreensão. E o movimento que surge dessas pessoas, ele vem desmantelar as duas grandes mentiras de Satanás. Que primeiro é a guarda do sábado e também o advento de Cristo, que joga por terra a imortalidade da alma, que nós morremos e aguardamos a segunda vinda de Cristo para nos levar em forma corpórea para o céu. Então, o movimento que Deus levanta, só o nome, que é Adventistas do Sétimo Dia, ele já joga por terra os grandes enganos de Satanás, que é a imortalidade da alma, através do advento de Cristo, que vem nos levar de forma corpórea, e também a guarda do sábado, do sétimo dia semanal, que é o sábado e não o domingo, que é o primeiro dia da semana. Então nós vemos que realmente aquelas igrejas tradicionais, que nós chamamos de igrejas tradicionais, eles começaram a experimentar a queda em 1844 e até hoje elas estão a cair, e elas estão prestes mesmo a ter a queda completa, porque elas já estão a se unir ao Estado e dando os braços ao papado. Então Deus nos deixou tudo na Bíblia de forma clara e precisa para que nós possamos ter a paciência e a fé de Jesus Cristo. Agora é importante darmos a entender que isto não é um ataque às igrejas evangélicas ou às igrejas que outrora foram protestantes, mas é claramente apresentar o que a Bíblia nos ensina sobre aquilo que seria o movimento profético dos eventos. É importante nós dizermos o seguinte, que os protestantes das outras igrejas cristãs, se pudessem perceber que o levantar-se do movimento protestante era, na verdade,
Deus queria restaurar aquilo que são as falsidades que a Igreja de Roma trouxe. E que estes seriam movimentos, e um movimento é algo que está sempre em movimento. Ao criar um movimento, o outro devia se coligar ao outro, devia haver uma linha de ligação, até que pudesse chegar ao último movimento. Assim nós não estaríamos perdidos, o movimento cristão não estaria perdido. Teria a bússola que guiasse ela aquilo que é a finalidade que Cristo pretende para o seu povo. Mas Deus, por sua misericórdia, Ele nos coloca a seguinte questão: a quem nós escolhemos? Se nós escolhemos esses sistemas ou nós escolhemos a verdade que está em Cristo, porque nós sabemos que Cristo é a verdade. Em Deuteronômio capítulo 30, versos 15, lemos: Vens aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem e a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A vontade de Deus é que todos aqueles que hoje professam o cristianismo possam escolher a verdade, não escolher aos homens, não escolher a tradição, mas escolherem a verdade. E a palavra de Deus em João 17:17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Todos somos desafiados a irmos à palavra de Deus de modo a conhecermos a verdade e por ela vivermos e andarmos segundo ela e não segundo o que os líderes, não segundo o que as tradições ensinam. Nos versos 14 de Apocalipse 17 lemos o seguinte: estes sistemas, todos, referindo aos reis da terra, referindo aos líderes políticos e religiosos, vão combater contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Cristo nos dá a garantia de vitória. Por mais que aparentemente, com o levantar desses sistemas, o papado dos Estados Unidos, os decretos que privam o povo de Deus, os decretos de perseguição e morte, no fim de tudo, esses sistemas serão todos derrotados e o povo eleito será o povo vencedor. Então, para finalizar, nós vamos fazer aqui uma breve retrospectiva daquilo que foram as Babilônias literais em comparação com a Babilônia espiritual, que foi erguida desde o ano de 538, que será reerguida após a sua ferida mortal ser curada. O líder da Babilônia, da Torre de Babel, fora Nimrod. O líder da Babilônia de Nabucodonosor foi o próprio Nabucodonosor. O líder da Babilônia espiritual é o Papa. A capital do reino da Babilônia, a primeira Babilônia, é Sinear. Assim também foi a capital da segunda Babilônia. E a Babilônia espiritual tem como a capital o Vaticano. A política do reino da primeira Babilônia é construir a torre para a união de todos os povos, religião e governo mundial. Ou seja, construir a torre para a união de todos os povos para o estabelecimento de uma religião e um governo mundial. E na segunda Babilônia, construir uma imagem para a união de todos os povos para adoração. Nesse caso, a religião e governo mundial. Esse era o objetivo deles também. Agora, qual é o sistema político da Babilônia espiritual? Construir uma ideologia universal que une a todas as religiões do mundo e estabelecer um governo, assim como uma religião mundial. Agora, quem é o arauto da primeira Babilônia? Bom, não vamos destacar, a Bíblia não destaca, mas temos o arauto da segunda Babilônia, que é oficial do rei, que deu aquela ordem que todos pudessem se ajoelhar para adorar a estátua. Mas aqui o arauto na Babilônia espiritual é os Estados Unidos da América. Temos a marca de adoração. Agora, a marca de adoração da primeira Babilônia não está destacada, mas nós poderíamos dizer que a negação ao concerto que Deus estabeleceu com o seu povo, que é o arco-íris aparecer no céu como um símbolo de nunca mais haver dilúvio. Eles negaram isso. Poderia este ser, de fato, a marca da adoração do sistema falso. Agora, para a segunda Babilônia, é um dia especial dedicado para adoração, sem trabalho, no dia que se ergueu a imagem do Nabucodonosor.
E cá nós temos um sábado espúrio na Babilônia espiritual, que é o domingo. Domingo é a marca do Vaticano. Então, todos quantos estão filiados ao Vaticano terão o domingo como seu dia de guarda. E, por fim, temos o decreto. Tivemos, na segunda Babilônia, o decreto de morte, que era morte por fornalha, né? E aqui na Babilônia espiritual temos dois decretos. Um de punição, comprar e vender, e o outro decreto de morte. E também temos cá religião. A religião vigente na primeira Babilônia era o paganismo, o ateísmo e a religião apostatada. E na segunda Babilônia também temos o paganismo, o judaísmo e temos o judaísmo, nesse caso, apostatado. E temos também na Babilônia espiritual o paganismo, o ateísmo, o cristianismo apostatado. E, por fim, temos a adoração. A primeira Babilônia caiu, a segunda Babilônia caiu, e a terceira, a Babilônia espiritual, ela vai cair duas vezes. Caiu em 1798 e vai cair em breve, quando Cristo se manifestar sobre as nuvens do céu. Então, este aqui é o resumo do nosso estudo sobre a segunda mensagem angélica. Espero que tenha sido de grande proveito e tenhamos muito aprendido da palavra de Deus. Muito bem. Espero que a segunda mensagem tenha sido entendida. Foi necessário fazer em 3 partes para podermos fazer este acompanhamento claro, porque a Babilônia só cai quando a verdade é levantada. Então é preciso ir para a história, recorrer à história, porque tudo o que Deus disse na sua palavra como profecia realmente aconteceu e ainda está a acontecer. E só assim nós podemos ver o desenrolar das profecias e nós teremos cada vez mais confiança na palavra de Deus. Espero que os irmãos tenham gostado desse estudo da segunda mensagem angélica e fiquem à espera também da última mensagem angélica, que é a terceira mensagem angélica, descrita em Apocalipse, capítulo 14, dos versículos 9 até os versículos 12. Então, até a próxima.